Oi, gente! Esse é o Canal da Saudade. Canal YouTube Eli Correia Oficial. Eu estou esperando a sua carta. Mande a sua história para esse e-mail. cartasaudadeelicorreia@gmail.com. Estou aguardando. E no canal YouTube Eli Correia Oficial, Meus Irmãos e o Crime. Eu tinha apenas 4 meses de vida quando meu pai morreu vítima de câncer. Minha mãe precisou dar conta sozinha de criar 4 filhos ao todo, eu e os meus 3 irmãos. Mas com muita dedicação e sacrifício, ela foi dando conta do recado. E à medida em que eu e meus irmãos íamos crescendo, ajudávamos mamãe da maneira que podíamos. Mas por muitas vezes chegava a faltar o que comer dentro de casa, pois minha mãe lavava e passava roupas para fora. E o que ganhava, às vezes, não era o suficiente para as despesas. Muitos vizinhos que viam todo o sacrifício e luta de mamãe chegaram inclusive a aconselhá-la que nos doasse, para uma família de posse, para uma pessoa um casal que não tivesse filhos, pois seria melhor para nós vivermos em uma casa com mais condições. Mas minha mãe preferia passar fome para não faltar nada para nós. Ela disse: eu prefiro morrer, mas não dou meus filhos. Eu já estava agora com 14 anos de idade e minha mãe me ensinou a lavar e passar roupas, assim como ela fazia. E com isso, eu ficava em casa fazendo esse trabalho que era dela, passou para mim, e ela ia fazer faxinas em casa. Quer dizer, nós duas começamos a trabalhar. Ela me ensinou a profissão e eu fiquei em casa lavando e passando roupas, e ela saía para fazer faxina. E com isso, graças a Deus, nós passamos a ter comida na mesa. Nunca mais faltou comida em casa. Meus irmãos estavam com 7, 11 e 13 anos de idade. Eles já podiam me ajudar, pelo menos a cuidar da casa. Mas na verdade, não sei se é porque é menino, não sei se é porque é homem, eles só queriam saber de ficar na rua jogando bola, soltando pipa. E foi justamente na rua que eles começaram a fazer coisas erradas. Mamãe trabalhando, fazendo faxina, eu lavando e passando, e tendo que cuidar dos meus irmãos. Acreditem, o caçula Renato, com apenas 7 anos, já sabia fumar. Eu, como irmã mais velha, bem que tentava controlar os 3. Era eu quem cuidava deles enquanto mamãe estava trabalhando fora. Mas eu não conseguia. Eles eram terríveis, não me obedeciam. E como eu sabia que a vida da minha mãe era muito complicada, muito difícil, eu não contava nada para ela do que eles faziam, pois eu não queria levar mais problemas do que mamãe tinha. E talvez isso tenha sido o meu maior erro, porque à medida em que eles foram crescendo, foram se misturando cada vez mais com gente da pesada. E quando eu percebi que isso estava acontecendo, aí sim eu resolvi contar para minha mãe. Só que nem minha mãe conseguiu controlar mais os meus irmãos. Eles a desafiavam, não tinham mais medo nenhum de mamãe. E por não ter um pai dentro de casa, passaram a querer comandar a casa. Inclusive viviam mandando a minha mãe e eu embora dali. Saiam daqui! E falavam palavrões para minha mãe, falavam palavrões para mim. Saiam daqui, vão embora daqui! Eles começaram a trazer más companhias para dentro de casa. Enquanto eu lavava e passava roupas para ajudar minha mãe, eles usavam drogas, eles bebiam. E um dia, um desses garotos que eles traziam para dentro de casa tentou abusar de mim. Me colocou assim, contra a parede, tentando abusar de mim. Eu consegui me desvencilhar e sair correndo. Graças a isso eu fui salva. A minha vida e de mamãe virou um verdadeiro inferno. Não tínhamos mais paz dentro de casa. Quando os meus irmãos vinham com aqueles lá da rua, eu tratava ou de sair ou de me trancar no meu quarto,
porque tudo estava totalmente fora de controle. E nem nossa mãe eles respeitavam mais. Nossa casa acabou virando ponto de venda de drogas. E agora traficantes passaram a frequentar a nossa casa. E a única coisa que eu e minha mãe pudemos fazer foi sair dali. Era a única coisa que podíamos fazer naquele momento, ir embora dali. Saímos da casa, saímos do bairro e tentamos seguir a nossa vida longe dali. Mas depois minha mãe, por causa de todo o desgosto de ver os 3 filhos perdidos, acabou adoecendo e foi ficando cada vez mais doente, até que não aguentou e faleceu, lamentando o que os filhos estavam fazendo. Eu fiquei completamente sozinha no mundo. Quando mamãe morreu, eu voltei para aquela casa para avisar os meus irmãos que a mãe tinha morrido. Mas eles já não estavam mais morando ali. Uns falavam que eles tinham morrido em troca de tiros. Outros falavam que estavam presos. E eu resolvi não procurar a verdade. Ao contrário, resolvi esquecê-los de vez. Sozinha no mundo, tive que ser forte, continuar a minha vida daquela maneira. Consegui um emprego em uma fábrica de plásticos e, apesar de toda a minha tristeza por minha família ter acabado dessa maneira tão triste, ali naquela fábrica eu tive um recomeço de vida, ou melhor, um começo de vida, porque até então, que vida que eu tive? Então naquela fábrica que eu consegui um trabalho, eu comecei finalmente a viver uma vida digna. E também foi ali que eu conheci Sérgio. Sim, Sérgio, que hoje é o meu marido. Eu tenho 31 anos. Meu nome é Sandra Mara e moro em Osasco. Queria, mamãe, nesta carta, falar da saudade que eu sinto de você. Poderia simplesmente, como os meus irmãos, tê-la esquecido, mas não. Eu não a esqueço nunca, jamais. Me lembro bem do seu trabalho, do seu esforço, da sua luta. Me lembro bem do que os meus irmãos causaram a você, desgosto, tristeza, lágrimas. Mas eu sempre estive com você, mamãe. E quis usar esse momento no canal YouTube do Eli Correia para contar um pouco da sua luta, do seu esforço, para contar um pouco da sua vida. Você que perdeu papai quando eu ainda estava com 4 meses. Meus 3 irmãos foram de um outro relacionamento que também não deu certo, infelizmente. Portanto, você, no ditado popular, comeu o pão que o diabo amassou. E infelizmente terminou seus dias aqui com a tristeza de ver esses outros 3 filhos perdidos na vida. Descanse em paz, mamãe. Deus a colocou num bom lugar, tenho certeza, no céu. E eu estou aqui para falar sobre o meu amor e sobre a minha saudade. Saudade eterna. Saudade de você, mamãe. Descanse em paz. Essa é a nossa história, mamãe. É a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você. Meus irmãos e o crime. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.